Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. E estamos nas semanas do Love, Love, Love. Tan, taran, tan, love, love, love. Tan, tan. Então, vamos falar de amor? Vamos falar de relacionamento? Vamos falar de pessoas, né? Eu e você. E assim a gente vai seguir por essas semanas de junho, de festas juninas, de pular fogueira, de fazer brincadeira de Santo Antônio para descobrir quem vai ser o próximo namorado. Enfim, nós vamos seguir por esse caminho porque foi minha inspiração e eu espero que com isso você possa aproveitar um bocadão. Hoje a gente tem uma abertura que diferente, né? Eu comecei assim com aberturas tipo eu e você e tal, enfim, parece que eu sei, né? Eu tenho um parceiro, então eu posso falar disso. Mas quando você tá na praça, não é? E quando você está na solitude ou na solidão? E aí, como é que faz? Precisa encontrar alguém, né? Não? Às vezes a gente acha que está batendo um bolão, que a gente está fazendo tudo certo, que a gente está por cima da carne seca, mas numa carência danada. E aí? Será que não vale a pena dar uma conversadinha com o tarô para descobrir o que você precisa estar fazendo, para tentar mudar o disco, mudar a história, e chegar para o par ideal? Então é disso que eu vou tratar hoje. E se você está curtindo o 365 e todas essas aberturas, dá aquele joinha, se inscreve aqui no canal para fazer parte desta comunidade, compartilha o vídeo com quem também curte, porque isso super ajuda esse canal a tocar para diante. Mais do que isso, se você quer aquele famoso, vamos chegar mais juntinho, vamos conversar, vamos perguntar, vamos bater papo, trocar bola, vai lá para o grupo do 365 do WhatsApp. Como? Link aqui embaixo, link em cima do canal. Basta seguir. E a gente se encontra lá do outro lado. Combinado? Além do que, lá mais adiante, agora não, lá mais adiante, vamos voltar a fazer os sorteios das aberturas para você que está chegando. Olha que legal. Então, bora seguir? Bora seguir para a abertura de hoje, aqui no 365 Aberturas de Tarô, comigo, Fernanda Vidigal, na abertura de 156. Nossa, eu tô ficando até emocionada, gente. Tô seguindo, tô seguindo. E a gente vai falar do meu par ideal. Então, para você que está aí na solitude, não é? Ouvindo Maísa, imagina, a minha geração da minha mãe, não, é não, né? Aquela coisa da fossa profunda. Isso, vamos de fossa? Não, não, vamos buscar um par ideal. Então, se você está buscando alguém, é hora de botar as cartas na mesa e ver o que acontece. Então, essa abertura é para você. Ela descreve os passos em direção ao novo amor, segundo a autora, embaralha as cartas e se prepara porque o amor pode estar chegando para você. Eu desejo, né? Eu desejo. Então, assim, meu par ideal, deixa eu me tirar daqui, né? Porque senão, gente, eu só atrapalho. Tirando, tirado estou. E aí a gente tem 9 cartinhas. Então não é uma abertura pequena, também não é uma abertura gigante. Uma abertura boa. Dá para trabalhar só com arcano maior e depois dá para colocar os menores, do jeito que eu gosto, né? Gosto de aberturas assim de 9, 10, porque dá para você trabalhar com o deck todo. E se você gosta de trabalhar com o método americano tudo misturado, fica super à vontade. Eu tenho feito dessa forma porque eu sei que eu ajudo, né, quem está me seguindo e os meus alunos a irem compreendendo o processo sem se atropelar. E aí depois um dia fica tudo orgânico, fica tudo lindo, fica fácil. Então vamos lá. Primeira carta de hoje é a característica mental. Então, para atrair o meu par ideal. Então, a carta um é a característica mental para eu atrair o meu par ideal. É o que eu vou ter que desenvolver, achar, aprender, né, botar para fora, quem sabe. Carta 2, característica emocional para atrair o meu par ideal. Então, emocionalmente, qual o tipo meu de usar a mão para poder atrair aquele príncipe encantado que está lá pendurado? Vamos lá. Características físicas e materiais é a carta 3 para atrair o meu par ideal. Será que eu tenho que ser mais recatada, papisa? Será que eu tenho que ser mais cheia de volúpia e super cheia de adereços, né? Piruete de tudo, que nem Imperatriz? Então, vamos conversar sobre isso. O que deve ser curado nos relacionamentos anteriores é a carta 4 lá no pé.
Que expectativa irreal eu estou alimentando e é bom rever. Carta 5, também lá no pé esquerdo. Carta 6, qual o melhor lugar para encontrar meu par ideal? Meu Deus, Fernanda, mas como assim que o tarô vai me dizer em que lugar que é? Mas se for no Mago é na feira, em alguma feira. Não sei que feira, qualquer feira. Olha que se você estiver numa capital, tem feira para burro. Vai dar para passear até. Ah, e se for a Imperatriz Shopping Center, né, de preferência, e lugares assim um pouco mais chiques e elitizados. Ah, e se for o Imperador? Ah, numa feira de agronegócios, falando como boa paulistana, na Avenida Paulista, dentro de um banco, não é? Ou então dentro de uma fazenda. E assim a gente vai passear um pouco por esse olhar de que os arcanos também te remetem para um lugar. Aí o Papa na igreja. E aí por diante vocês vão me ouvir falar um pouquinho disso hoje, que é um tempero interessante, que vai abrir um pouco o teu mental sobre as possibilidades do tarô. O tarô tem infinitas possibilidades. Quando eu falo isso, ninguém me crê. Vamos lá. E aí a gente tem na carta 7 do lado direito, qual a sua característica mais marcante? Aquela que você tinha que botar para fora, tinha que estar maquiando, mostrando. Carta 8. Por que ficaremos bem juntos? Então, qual a razão que atrai ou que junta, né? Aquele elemento cola, aquele elemento atração, tá por aqui. Carta 9. O que que eu devo fazer enquanto o encontro não acontece, né? Porque, claro, a única coisa que o tarô não tem é o famoso calendário ou se QRG endereço, gente. Isso ainda não achei, né? Não que eu não procure, eu procuro, mas ainda não encontrei. Então, de toda forma, dentro do próprio deck, a gente vai estar tendo uma sugestão do que fazer enquanto o meu amor não vem. Ó, que legal. Vamos jogar? Vamos jogar porque quem gosta de tarô gosta de mesa, gosta de jogo. Então vamos jogar. Olha eu aqui e aí a gente vai lá para a mesa. Um, dois, três e já. Tcharam! Chegamos aqui para uma abertura de hoje. Vou até encolher aqui um pouquinho os amigos novos, né? Baralho do Panda, o Scott. Estou abrindo uma turma que eu achei que eu não ia abrir, mas ai, senão fica sem graça, né? Não. Então, para hoje, para essa abertura, como ela fala de coisas bem adultas e propostas interessantes para a gente dar uma olhada no que a gente precisa estar fazendo para chegar mais perto do par ideal, eu trouxe um deck que eu comprei já há bastante tempo foi no meio da pandemia, por amor a essa caixa, gente, ó, esse design, esse desenho da caixa, que é o arcano do mundo, né? E olha que namorados mais bonito. É ou não é? É um dois de taça, gente. Olha lá. Então, assim, pensa em cartas bonitas, inspiradas, extremamente interessantes, com um quesinho de romântico, falando do quê? Da roda do ano. Então, claro que tem uma pegada toda especial. Guardei-o, aí eu falei, não, para essa abertura, eu sempre fico aqui perguntando, para essa abertura vai quem? Quem que está afim de conversar hoje? E aí, esse carinha veio na mão. Além do que, ele tem, né, uma parte de trás bem bonita das quatro portas do ano, né, das quatro estações, vou até ficar quieta dos quatro elementos, aí lá estou eu com as quatro estações e bora lá. E também ele tem uma pegada linda nos arcanos menores, linda para mim que tenho esse olhar, de fugir sem fugir do baralho dos arcanos menores do Rider-Waite, mas, por exemplo, dando uma segunda chance ao naipe de espadas e a todos os outros naipes, ao três de espadas. Olha que interessante. Então, de toda forma, ele traz uma reconversa. E eu acho isso sempre muito bem-vindo, porque significa que esse autor conseguiu olhar um pouquinho diferente, não é? Pelos arcanos, né? É que atualmente eu não vi mais. Então eu falei, bom, deixa eu trazer. Se eu precisar dos menores, então eu vou deixar eles aqui no canto, né? E a gente embaralha depois. Vou recolher caixinha, que não é com ela. Outra coisa, a orientação desse baralho é Rider-Waite, porque a força é 8 e a justiça é 11. Tudo bem?
Essas são pequenas armadilhas que apenas você tem que se realizar, normalizar e depois dizer ok. E eu ainda escrevo, que é para não me perder, né, velhinha, é uma coisa triste. Aí eu escrevo aqui, ó, na abinha, que nem eu fiz o vídeo para vocês, né? Esse aqui é um wait. Então, tudo bem, vamos lá. Vamos lá, esse é um Ryder, é um Waite, é um Pamela Smith, lá na base. Então, o que que é isso? Bom, quando você conhece os tarôs, primeiro o Marselha, que é o vovô, depois o Rider Waite Smith, que é o papai ou mamãe, e aí agora, começando a despontar para a década nova, tô achando interessante isso, né? 50 anos depois, estou achando bem interessante, um pouquinho mais, a gente começa a ter uns filhotes de Crowley. Acho isso tudo super interessante. Por quê? Porque isso atualiza a linguagem do tarô, gente, boa. Então, se eu sei a base, eu sei o resto tudinho. Eu posso incluir, né, na visão que eu já tenho, essa nova visão desse novo artista, desse novo autor. Sim, mas eu não perco a base. Então, você sabe a base, você sabe tudo. Bora lá. Como é que é mesmo a jogada? Você printou a tela? Ah, printou aí para mim? Ah, que bom! Você colocou no diário de bordo? Que bacana! O diário de bordo agora é uma IA, um tablet? Tá valendo. Tá super valendo, é isso. Se a gente não atualizar, fica como? Não é? Não, fica perdido. Então, ó, 22 cartas. Abro o meu lequezinho. Veja, é um baralho com uma certa orientação, não só pelos quatro portais, por assuntos de astrologia. Então, ele já tem uma pegada toda recheada de informação na sua simbologia. De boa, bem cegada. Vamos lá, vamos para a característica mental. Vamos supor que eu quero arranjar um novo namorado, gente boa. Tá? Ah, por que não? Eu bem que podia. Uai, podia ser você, podia ser eu, né? Então, assim, qual é a característica mental para atrair o meu par ideal? Tá aqui na carta um. Aí, qual é a característica emocional para eu atrair o meu par ideal? Quem disse que eu tô com o par ideal, né, gente? De repente eu só tô com o step, vai saber. Aí, qual é a característica física e material para atrair o meu par ideal? E eu fiquei aqui meio na dúvida, né? Mas eu vou puxar essa aqui mesmo. Fiquei, né? Afinal, pode acontecer, claro. Claro, a gente tem momentos onde, sei lá, dá um terequetê aqui que você nem sabe, e aí segura a onda. O que que eu devo. Então, assim, o que que deve ser curado dos relacionamentos anteriores? Ó, que conversa meio complexa essa, né? Mas como eu tenho casamento anterior, mais esse, né? Então eu acho que tem que ser curado, eu acho que tem que ser curado é você mesmo. Para cura, tá aqui, quarta. Aí na carta 5, que expectativa irreal estou alimentando? Ó, já tirei minha mão. Se você está acompanhando aí, eu estou lendo e já pondo a mão antes, eu nem li qual é o assunto. Segura a mão e lê. Né? Que expectativa irreal eu estou alimentando e é bom dar uma revisada, olhar para isso. E agora a sensação que eu tenho é que venho para cá. Segura a mão, porque a mão, a mente e o subconsciente às vezes é muito veloz. E às vezes você não dá tempo para focar no assunto que você quer daquela carta. Carta 6, essa carta vai dar uma teretetê, que é a carta que eu adoro conversar, que é a história de qual o melhor lugar para encontrar meu par ideal. Ai, o melhor lugar, onde será que é? Onde será que é? Onde será que é? Aqui. E eu vou pegar de baixo que cutucou. Aqui. Então, eu estou tentando rearrumar para ficar parecido com o que está lá, sem a gente perder, né, os espaços. Eu não tenho tanto espaço aqui, resolvi usar um baralho de tamanho normal com espaço. Qual a sua característica mais marcante que eu tinha mais é que estar colocando assim no palco, aparecendo com ela mais? Por que ficaremos bem juntos? Qual é o fator glue, o fator cola, o fator atração? E o que que eu devo fazer enquanto esse encontro não vem? Oh, meu Deus, eu quero passar o tempo, vou passar o tempo, vou passar o tempo por aqui. Cartas na mesa, cartas escolhidas entre os 22 arcanos maiores, segura tua onda, recolhe. Aí, se você já quiser, né, você já pode pôr os arcanos menores. Eu, dessa vez, vou fazer aquele jeito de puxarei depois.
Ah, por quê? Porque sim, porque eu acho que já tem bastante coisa para conversar aqui, né? Primeiro, qual é a característica mental, né, da primeira carta que eu devo estar usando para atrair o meu par? Puxo aqui e vem a dona Lua. Puxa, que característica é essa, Fernanda, no mental? Intuitiva, sonhadora, psíquica, paranormal, fora da casinha, meio confusa, meio complexa, mulher de fases. Olha lá o que veio, veio até a música todinha aqui, gente. Olha lá. Então, eu tenho que dar uma de mulher de fases, beleza? Mas vai ser complicado, né? Porque eu já sou. Característica emocional para atrair o meu par ideal. Aí a gente vai para as emoções, e é isso mesmo. Então, essa é uma característica complexa para mim, não é? Porque é uma característica do tipo, inclusive, gente, agora que eu olhei a carta com calma, vou me emocionar. Por que que eu vou me emocionar? Porque eu vou ter que falar, né, das minhas questões físicas mesmo. Se vocês observarem, esse dependurado está num território de neve, de frio e de inverno, preso pelo seu pezinho direito e com as pernas e os pés congelados. E se eu disser para vocês que eu vivo essa realidade das pernas e dos pés, principalmente dos pés congelados, todos os dias do ano, independente se é inverno, verão ou o que quer que seja, né? Se a gente está no calor ou no frio. Então, fiquei aqui, uau, né? De vez em quando eu falo que os mestres têm um jeito bem poderoso para mostrar a nossa vulnerabilidade e a nossa fragilidade. E aí, claro, que qual é a característica emocional que eu tenho que usar para atrair meu par? A da vulnerabilidade e da fragilidade, né? E não da superpoderosa. Apesar de ser aquela que tem uma florzinha, tem esperança, né? Que acredita que dias melhores virão, que as coisas vão se engatar de um jeito legal, mas quando a gente está no dependurado, emocionalmente, é o lugar de vulnerabilidade, lembrei muito do trabalho da Brené Brown, e da fragilidade, né? I'm only human after all, né? Isso, é isso, a gente é só humano, e isso é importante. Características físicas e materiais para atrair o meu par ideal. Olha, que bacana, de que eu ainda tô assim, na vida, tô girando a roda, tô pegando a manivela da roda, dizendo vamos em frente, ainda tô jogando, ainda tô apostando, ainda tô na loteria da vida, e isso é bem bacana. Bem, bem, bem bacana. Bom, o que que deve ser curado dos relacionamentos? Porque isso é a roda da fortuna, né, gente? Olha, para quem é, porque talvez fique então a lua, o dependurado e a roda da fortuna. Então, como características físicas e materiais, me veio a história da Dona Baratinha que tem dinheiro na caixinha. Quem é que quer casar com a Dona Baratinha? Por quê? Porque na roda da fortuna eu continuo produzindo, eu continuo tendo boa sorte, eu continuo tendo uma vida material e física que rolam coisas, né? Ainda mais é aquela passagem para a primavera, aquele momento onde as coisas sempre brotam. Isso, que eu consiga ter essa presença. Tá bom. Aí, o que que eu tenho que curar? Tem algo que eu estou carregando que não está ajudando. E aí a gente tem uma carta diferente, que é a carta da justiça, diferente no sentido de como apresentá-la, né? Mas olha lá, né? Tem um lado da moeda, tem o outro, tem o inverno e tem o verão. A gente sempre tem coisas, regras, regulamentos, regulações. Então, existem algumas regras, regulações e questões de justo, injusto, certo, errado, bom ou mal, que eu estou precisando exorcizar dos relacionamentos anteriores. Se a gente conseguir olhar para o arcano da justiça como o regulador, como aquele que traz as regras do jogo, as anteriores, elas não existem mais. Então, eu estou precisando passar um borrachão aqui, né? Estou precisando tomar cuidado com o que eu trago desse lugar. Muito bem, então, um, dois, três, quatro. Na cinco, qual é a expectativa um pouco irreal? Todos nós somos sonhadores. Então, de repente, aqui eu vivo uma irrealidade. Olha que torre magnífica. Que expectativa irreal eu estou alimentando e é bom rever.
Eu estou alimentando a expectativa da briga, estou alimentando a expectativa da desconstrução, eu estou das mudanças ou do que significa efetivamente uma nova relação, talvez, né? Porque eu estou em uma, não estou saindo dela. Ou de tudo aquilo que eu já tive de impasses e de desconstruções e de crises, tanto nessa relação quanto nas anteriores, e talvez eu esteja alimentando um lugar irreal de que sempre foi assim, então sempre vai ter essa característica, e talvez eu precise dar uma reolhada nessa torre aqui, urgentemente, muito bonita. Bom, qual o melhor lugar para encontrar meu par ideal? Uhul, que lugar que vai ser? Que lugar que vai ser? Ai, meu Deus! No carro, eu vou de táxi, de Uber, de carona, não importa. Então, assim, vou brincar com vocês aí, né? No sentido de qual é o melhor lugar que eu posso estar encontrando o meu par ideal, em pequenas locomoções, em pequenas viagens. As pequenas viagens normalmente estão ligadas àquelas que a gente faz de carro, de charrete, a pé, de ônibus, de metrô, de trem. Não é aquilo que a gente faz por terra, o elemento do carro traz. Então, eu estou precisando viajar um pouco mais na rodoviária, né? Antigamente tinha ponto de táxi, aqui na cidade acho que não tem mais nenhum, sobrou nenhum, mas é isso. Eu posso estar encontrando via meios de locomoção, né? Porque vai ser meio difícil estar no meio da estrada pedindo carona, mas até que pode ser também, né? Ai, Fernanda, cabe caminhão, ônibus, metrô, trem, cabe tudo aqui no arcano do carro, cabe. Cabe sim, então esses são lugares onde eu posso estar encontrando o meu par ideal. Viajando, pequenas viagens, indo, vindo, né? Eu gosto bastante disso e acho bem legal. Gostei. Gostei do meu lugar ideal, adorei. Que é vários lugares, né? Basta no meu próprio carro, né? Adorava fazer isso em São Paulo. Muito bem. Qual sua característica mais marcante? Olha a revelação. Nossa Senhora Jesus, olha que carta magnífica. Arcano da Morte, La Muerte. Então, assim, né? Qual que seria a minha característica mais marcante? É o quanto eu sou ceifadora, o quanto eu me revelo e não me revelo, o quanto eu trago determinadas coisas muito próximas da morte, ou eu trago uma história de vida muito pautada por perdas. Nossa, aqui dá para fazer quase que uma DR de mim, não é? Essa é a minha característica mais marcante, de ser um pouco cortante e ao mesmo tempo verdadeira, de sempre estar no rito de passagem ou ajudando as pessoas a fazerem. Tudo bem, essa é a minha característica mais marcante, tá, gente? Olha isso, que legal. Por que ficaremos bem juntos? Olha, eu acho que inclusive o deck todo aqui, essa jogada toda, né, fala ainda da minha parceria atual. Ah, porque a gente é dois teimosos e dois turrões, e a gente fica pegando touro à unha. É uma relação de dois poderosos, dois forçudos, duas pessoas que dominam a vida, meio que na marra, na garra, ao longo do caminho. Então, temos esse lugar da força, né? Aqui temos o arcano da morte, um arcano bem diferente, falando da transitoriedade e dos eventos, né, que também são um pouco lunares, do começo, do meio e do fim. A gente tem aqui o arcano da força, ele é o arcano 8, ele está com a orientação do Waite, né, mostrando essa belíssima carta, mesmo que a gente diga ele, tá, poderia ser ela, mas dominando essa fera aqui como um touro, bonita a imagem, bem bacana. E o que que eu devo fazer enquanto o encontro não acontece? Enquanto esse encontro não acontece, olha que linda, né? A gente dá de maga mesmo, a gente faz magia, a gente faz oração, a gente faz reza, a gente faz reiki, a gente mexe energia, a gente lê livro, a gente aprende em curso, a gente vai à luta. Na vida energética, a gente se ferramenta. Então, até lá, eu vou me ferramentando, eu vou me alimentando, eu vou aprendendo, né? Vou colocando cada vez mais as minhas ferramentas à disposição. Fê, você não vai puxar os menores? Eu não estou com vontade, mas
podemos fazer o seguinte, olha, enquanto seu lobo não vem, né, que é a última carta, o que mais eu tenho que fazer, não é, que possa me ajudar? E aí eu vou puxar três menores para eu olhar. Já que está no espectro Rider-Waite, vai ficar mais interessante. Olha, enquanto seu lobo não vem, que eu evite, né? Não, que eu continue fazendo os meus debates, as minhas conversas, dentro da minha relação, que eu ainda discuta, que eu ainda converse, enfim, né? Que a gente ainda faça trocas de informação. Enquanto seu lobo não vem, e aí a gente tem a Princesa de Paus, que é o que substitui no baralho do Crowley e não no do Waite. Então, veja, a gente tem duas adaptações aqui neste baralho, não é para o pajem. Então, viram dois casais, né? Princesa Cavaleiro e tem a rainha e o príncipe. Se bobear, estamos aí. E olha que lindeza, ela está olhando para o futuro, ela está olhando para além, ela tem força para seguir adiante, ela domina os elementos, ela domina também a arte da própria magia, não é? De encantar e de fazer o seu melhor no sentido do desejo de futuro. E por último, o Cavaleiro de Espadas, falando bastante desse lugar de desbravar novos conhecimentos, debater por novos assuntos e ir fazendo amizades e conhecimentos, que tem muito a ver com os cavaleiros em si, né? Beleza? Olha que lindeza! Baralho lindo, hein, gente? Olha, primeira vez que eu jogo ele. Fernanda, verdade, verdade. Primeira vez que eu jogo ele, eu tirei ele da gaveta ontem. E aí hoje eu olhei para ele mais uns quantos e falei: ai, você fica bonito numa jogada para encontrar o par ideal. Para encontrar o par ideal, eu preciso estar olhando mais adiante, né? Preciso estar contornando essas questões de espadas, não, investindo em novos pensamentos, novos conhecimentos. E esse dependurado, gente, eu vou levar ele lá para a geladeira, vou trabalhar essa questão fortemente. Dependurado muitas vezes fala da doença, ou fala de paralisia, ou fala de estar parado, estagnado, mas aqui colocar o gelo quebrou minhas pernas. E é isso, gente. É isso, jogada feita. Gratidão, sempre dá para você compor com o teu background. Eu falo que uma abertura de tarô, ela não é, ainda mais quando você torna assim pública, ela não é só minha, né? Você também pode incluir entendimentos seus numa abertura dessa. Você também pode se beneficiar pensando junto comigo e os arcanos. E você também pode se beneficiar sobremaneira se fizer uma exclusivamente para você e tentar fazer aí a leitura, seja pela imagem, seja porque eu vou pegar o livro, seja porque eu vou pegar o livreto, e não pense que quando eu terminar aqui com vocês que eu não vou pegar o livreto só para ver se mudou alguma coisa. E tudo certo. Combinado? Então, deixa eu sair daqui. Lembrando, gente, que aqui no 365 a gente tem uma abertura por dia. Então, amanhã tem uma nova jogada. Não, não bobeia, não. Amanhã vem aqui comigo. Não me abandona. Amanhã a gente vai falar de reciprocidade. Também uma abertura que não necessariamente eu preciso ter alguém na pauta, mas vamos supor que eu acho que, né? Ainda não rolou nada, mas eu acho que. Então, cabe aqui uma reciprocidade? Será que tem? Será que rola? Né? São aberturas bem interessantes, né, dessas autoras. Estou trazendo de uma turma de mulheres e estou achando muito legal. Muito bem, e aí a gente volta aqui amanhã no 365 Abertura de Tarô, beleza? Então, agora é aquele momento de um beijo, um queijo, um tarotê para vocês, né? E vamos falar de amor? Vamos falar de amor. Valeu.